Olá pessoal, nesse vídeo vamos relembrar o conceito de variáveis e funções. A gente viu no vídeo anterior que para criar um programa que imprime a soma de dois números, a gente pode fazer o seguinte programa. Deixa eu colocar no Spider x igual int input Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, eu capturo um valor x do usuário, um valor y, e em seguida eu faço a soma dos dois valores. Ao executar, ele espera que eu entre com o primeiro valor, o segundo, e imprime o resultado na tela. Se a gente quiser fazer alguma coisa um pouco mais complexa, né, então vamos dizer que eu quero calcular as raízes reais de segundo grau, de uma equação de segundo grau. Então eu faria uma coisa desse tipo, né, seguindo o mesmo modelo de código. Primeiro eu faço import math para poder usar as bibliotecas matemáticas. Faço 3 inputs. Então eu faço aqui input para capturar o A, capturar o B e capturar o C. E em seguida eu preciso fazer essa expressão aqui gigantesca, né? Olha só, menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2 vezes A. Isso aqui para minha primeira raiz, né? E repito quase a mesma coisa para a segunda raiz. Então, basicamente, eu tenho isso. Se eu digitar 3 valores aqui, vamos dizer 2, 5 e 1, ele vai me dar o resultado. Esqueci do Fzinho aqui. Ele vai me retornar o resultado, só que a complexidade do meu programa ficou muito grande, ele fica difícil de entender e de fazer a manutenção, né? Para resolver esse problema, a gente faz uso de variáveis auxiliares. Então, vocês já sabem como é que se cria uma nova variável, é com o símbolo igual. Então, para esse caso, a gente poderia fazer algo desse tipo. Delta igual B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Então, eu criei uma variável chamada delta, que vai armazenar esse valor temporário, né, do delta da minha fórmula de Bhaskara. E aí eu posso fazer o x1 e x2 externamente ao print, né? Então, primeiro eu faço o x1, que é menos B mais raiz de delta dividido por 2 vezes A. E em seguida eu faço o x2, né? x2 é menos B menos raiz de delta sobre 2A. E agora o meu print fica muito mais simples. Basta eu fazer x1 igual entre chaves x1, que vai pegar o conteúdo da variável x1, e x2 é igual entre chaves x2. Veja, agora o meu print cabe em uma linha apenas. Então ficou muito mais simples eu fazer a escrita do meu programa, né? Bom, então para criar uma variável a gente usa o chamado
operador de atribuição, né, que é o igual. Então tem dois exemplos aqui, olha, x igual a 10, x passa a representar o valor 10. Y igual a x mais 1, y passa a representar o resultado de x mais 1, né? Ou seja, vai ter o resultado 11, né? Vai guardar o valor 11. Notem que quando eu falo de atribuição, eu uso apenas um igual. Quando eu uso dois iguais, é para representar a comparação entre dois valores. Então, x igual a 10, eu estou afirmando que x contém o valor 10. X igual a 10, eu pergunto se x vale 10. O resultado dessa expressão é um booleano. Então, uma pergunta para fixar o que vocês aprenderam até agora. Se eu quiser definir uma variável com o nome x, contendo o valor 1, 2, 3, 4, sendo um valor inteiro, o que eu tenho que fazer? Qual desses 4 comandos eu devo fazer? X igual a 1, 2, 3, 4, x 2 pontos igual a 1, 2, 3, 4, x igual a 1, 2, 3, 4 entre aspas, ou x igual 1, 2, 3, 4. A resposta é a A. A gente usa apenas um símbolo igual seguido do valor que eu quero representar. Agora vamos olhar para o conteúdo de funções, revisar como que a gente cria, define funções, né? Python. Então, digamos que eu resolva criar uma função para calcular a média das notas de um determinado aluno. Então, eu vou fazer esse simples programinha aqui. P1 igual a 10, P2 igual a 6. E em seguida eu faço o cálculo da média guardando na variável média, né? Então, média igual a P1 mais P2 dividido por 2. E aí eu imprimo qual que é a média desse aluno. Se eu quiser fazer isso para diversos alunos, digamos para uma turma de 100 alunos, do jeito que está estruturado o meu programa, eu deveria repetir essas instruções 100 vezes. O programa fica difícil de escrever, maçante e difícil de fazer a manutenção, né? Digamos que no meio do quadrimestre eu resolvo, bom, não quero mais usar a média aritmética, eu vou passar a usar média harmônica. Eu vou ter que alterar o cálculo da média 100 vezes, né? Para cada uma das repetições. Se eu quiser colocar mais uma atividade para nota, uma outra prova, vou ter que alterar 100 linhas, né, que eu repeti. Uma forma para evitar, a gente vai ver várias formas de reduzir esse tipo de trabalho, mas uma delas é criando uma função que vai fazer o cálculo da média, né? Uma função que vai definir como que eu devo calcular a média. Então, a definição de uma função é simples. Eu uso a palavra-chave def para indicar que eu estou criando uma nova função, dou um nome para essa função, listo quais são os argumentos que ela irá receber, e aí eu gero um bloco de comandos terminado pelo comando return, que fala o seguinte, olha, eu fiz vários cálculos aqui, e o resultado que eu vou retornar vai ser esse daqui, vai ser o saída, né? Então vamos exemplificar com a função média. Então, por exemplo, eu poderia criar uma função def média notas P1 e P2. Então ela vai receber dois argumentos, P1 e P2, que são as notas da prova. 2 pontos para indicar que eu vou começar um bloco de instruções. Essa é uma função simples, eu simplesmente vou fazer return P1 mais P2 dividido por 2.0. E aí o nosso programa fica um pouquinho mais simples, mas não o quão simples poderia ficar. Então eu teria aqui as notas
das provas do primeiro aluno, depois as notas do próximo aluno e faria assim por diante para cada um dos alunos. Isso já facilita bastante, porque se por um acaso eu resolver utilizar a média harmônica, eu não preciso alterar essas linhas aqui. Basta eu alterar essa definição aqui. Então eu poderia definir aqui, olha, 2.0 dividido por 1.0 dividido por P1, 1.0 dividido por P2. E pronto, a minha média foi alterada para todos os alunos. O uso de funções, ela ajuda a gente a quebrar um pouco a lógica do programa em vários pedaços menores. Isso facilita bastante para quando a gente vai criar programas complexos e eventualmente a gente pode reaproveitar certas funções para diversos usos diferentes, né? Pensem que o cálculo da média não é usado apenas para média de notas, é usado para várias outras tarefas. Então, tendo uma função média bem definida, eu posso reaproveitar para vários outros programas. Vamos lá. Uma pergunta para vocês tentarem responder. Para definir uma função com 2 argumentos em Python, fazemos A. Def nome da função entre colchetes. B. Def nome da função entre parênteses argumento 1, argumento 2. C. Função nome da função argumento 1, argumento 2. Ou D. Def nome da função argumento 1, argumento 2 sem os 2 pontos no final. A resposta correta é a letra B, né? Então eu começo a definição com a palavra-chave def, dou um nome para minha função, coloco a lista de argumentos entre parênteses e termino essa linha com 2 pontos para indicar que eu vou ter um bloco de instruções. Uma observação sobre o uso de print e input, que aprendemos anteriormente, apenas em casos excepcionais não devemos utilizar as funções print e input dentro de nossas funções. As nossas funções devem ser utilizadas apenas para fazer uma tarefa principal. Uma tarefa bem específica e bem definida. Toda a parte de entrada e saída do usuário deve ser feita num bloco principal do programa, assim como vocês podem ver nesse mini programinha que a gente fez no Spider, né? Então, olhem como foi feito aqui. Primeiro eu defini a função, nessa função não tem nem input nem print. E nesse ponto aqui, que seria o bloco principal do programa, o que vai começar a ser executado quando eu executar o programa, é que eu faço a interação de entradas e saídas. Então aqui tudo bem eu colocar algo como float input entre com a nota da P1. Então nesse ponto é permitido. Dentro das funções, apenas em alguns poucos casos você deve utilizar. Com isso termina essa pequena revisão sobre variáveis e funções. Eu vou publicar também um vídeo extra que é opcional, apenas para quem tem curiosidade para entender como que funciona o armazenamento de variáveis no Python. Pode ser interessante para quem sente muitas dúvidas sobre passagem de parâmetros para funções, por que eu posso colocar o nome de uma variável como x fora da função e x dentro da função e elas não representam a mesma coisa. Talvez esse vídeo possa elucidar alguma dessas dúvidas. Não esqueçam de perguntar quaisquer dúvidas no Discord e até a próxima.